Olá pessoal, tudo certo? Mais uma aula de Sociologia, professor Wesley aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre a cultura e a vida social. A gente está entrando em mais um mês, mais um período aí que começa um novo conteúdo, né? Agora a gente vai falar esse mês todo sobre a cultura e espero que seja proveitoso esse período aí, falando sobre esse tema tão importante para nós, né? E para nossa sociedade e que faz parte do nosso dia a dia, né? Mas vamos lá, eu vou ler esse trechinho com vocês aqui e a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse tema. Em sua origem latina, cultura vem da palavra colere, que significa cuidar, cultivar, podendo também adquirir um sentido à saúde fisiológica, cuidar do corpo, a religião, cultuar uma divindade ou ainda a produção de alimentos, agricultura. Nessa parte aqui de produção de alimentos é interessante, né? Quem nunca ouviu falar sobre a cultura do café, a cultura do feijão, ou seja, quando a gente fala em cultura do café, cultura do feijão, a gente está querendo dizer cultivação, a arte de cultivar feijão, a arte de cultivar o café, né? Ou seja, a gente pode ver, a gente viu aqui nesse trechinho que a palavra cultura pode ter vários sentidos diferentes, né? Ela tem várias, ela é dinâmica, ela pode ser atribuída para várias coisas diferentes, para vários sentidos. Vamos lá, vamos continuar nossa leitura aqui. O uso do termo é, portanto, dinâmico e pode adquirir diversos sentidos de acordo com o contexto social e histórico, ou seja, de acordo com a conversa ali, a gente pode usar a palavra cultura para se referir a alguma coisa. Numa definição sociológica, que é o que é importante hoje aqui para nós, a cultura é um conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade, de um grupo de pessoas, servindo de fundamento para as relações nela estabelecidas. Gente, conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade. O que seria isso? Vamos lá, conjunto de práticas. Ou seja, é o costume daquele povo, né? É o dia a dia deles. Vou citar um exemplo aqui: práticas, saberes, normas e valores. Vou dar um exemplo aqui. Práticas. Lá no Rio Grande do Sul, né? Lá no sul do nosso Brasil, lá pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a porção sul do nosso Brasil, a gente consegue observar muito claramente que a galera lá gosta de tomar o chimarrão, o tal do chimarrão. E até aqui no Mato Grosso mesmo, né? Mas essa cultura veio de lá. Essa prática veio de lá, lá do Rio Grande do Sul. E por que eles gostam de tomar o chimarrão? Porque lá, naquele estado, é um estado mais frio, né? Que o clima é mais frio. E para isso e por isso eles queriam e eles preferem uma bebida que vá aquecer o corpo deles, né? E por isso criou-se, né? Há muito tempo atrás, alguém deu origem à prática de tomar o chimarrão como forma de aquecer o corpo e tomar mais água e tudo mais, certo? Essa cultura, gente, conforme as pessoas vão mudando de um estado para outro, elas acabam carregando essa cultura. Para vocês verem o tamanho da importância da cultura para a pessoa, né? Para o indivíduo. Ela faz parte do ser, faz parte da essência, faz parte da pessoa, do que ela é, certo? Faz parte do que ela aprendeu, do aprendizado dela. Saberes. Por exemplo, quando a gente chega aqui na parte de saberes, a gente pode olhar também para as regiões, né? Em um determinado local, aqui no Mato Grosso, por exemplo, a gente tem muito costume de tem algumas comidas diferentes, né? A gente chama de comidas típicas da região. Aqui a gente tem a Maria Isabel, que é o arroz com carne seca, né? É muito comum aqui o peixe assado e tudo mais, a farofa de banana, né? São algumas comidas que são típicas aqui da região. Às vezes pode até ter em outro lugar, mas algumas delas teve origem aqui no Mato Grosso, certo? Agora, vamos pegar um outro estado aqui como exemplo. Lá na Bahia. Lá na Bahia eles têm o costume de comer, tem como comida típica daquela região, o acarajé, né?
que aqui no Mato Grosso a gente não faz a mínima ideia, pelo menos eu não faço a mínima ideia de como fazer o acarajé ou como ele é, né? Eu nunca nem comi acarajé, mas eu sei que faz parte da cultura baiana, faz parte do saber baiano, né? Criou-se lá uma cultura entre eles e esse saber foi transmitido entre eles. Normas e valores de uma coletividade. Gente, nas normas e valores de uma coletividade, a gente pode tirar como exemplo aqui o Ocidente e o Oriente, ou seja, lá pro lado da Ásia e mais aqui pro lado das Américas, né? Aqui pro lado das Américas, a gente tem como normas que um homem se case com apenas uma mulher, certo? Já lá pro lado da Ásia, por motivo até de algumas religiões, eles aceitam, ou seja, a lei deles não proíbam que um homem possa casar com mais de uma mulher, certo? Então, nesse sentido, tirando isso como exemplo, a gente pode identificar isso como uma cultura natural daquele povo, né? Uma cultura de normas e valores natural daquele povo. Aqui no Brasil, por exemplo, se um homem ou uma mulher, se um homem casar com duas mulheres ou uma mulher casar com dois homens, é bigamia, né? Já lá nesses outros, lá no Irã, nesses outros países assim, já não é proibido, já não tem essa lei que restringe, né? Já não tem essa norma, né, para regulamentar o que uma pessoa deve ou não fazer. Então, nesse sentido, a gente pode tirar como exemplo normas e valores, servindo de fundamento para as relações sociais. Ou seja, tudo isso que a gente conversou sobre aqui serve para mostrar a conduta, mostrar o costume, mostrar o dia a dia que aquele povo adotou para eles, né? Lá no Rio Grande do Sul eles têm o costume de diariamente, ou seja, todo dia, tomar o chimarrão e tudo mais, né? Aqui no Mato Grosso a gente tem o costume de tomar o tereré. Então isso mostra a nossa cultura, isso mostra a nossa tradição, né? Isso tudo todos esses conjuntos de elementos aí fazem parte da nossa cultura. Para entendermos esses diversos significados, devemos atentar para algumas formas de utilização do termo em nossa sociedade. Hoje estudaremos uma delas. Gente, aqui a gente já entra na parte que a sociologia busca entender, que a sociologia busca ir mais a fundo, né? Entender de forma mais efetiva. Essa primeira forma aqui de entendimento da sociologia sobre a cultura, ela já diz respeito bem à nossa sociedade, né? Eu vou ler aqui com vocês. A primeira delas é a relação entre cultura e educação, muito utilizada no senso comum. Quando afirmamos que uma pessoa tem muita cultura, o termo está sendo utilizado no sentido de educação ou no sentido acadêmico. Esse pensamento não é muito bem visto nas ciências sociais, pois, ao pensarmos dessa forma, relacionamos a cultura a uma hierarquia, que quem tem mais educação, no caso, possuiria mais cultura, e assim temos a tendência de discriminar pessoas. Eu mesmo já ouvi falar, esse pensamento é muito comum na nossa sociedade, eu já ouvi falar sobre uma pessoa dizendo assim, fulano de tal estudou mais e tem mais cultura. Ou então porque uma pessoa sabe mais sobre um assunto do que outra pessoa, ela fala, essa pessoa tem mais cultura, essa que sabe mais possui mais cultura. Só que para a sociologia, galera, isso não é um pensamento muito legal, não é um pensamento muito aceito. Por quê? Porque se a gente olhar, por exemplo, a nossa concepção o exemplo que eu tinha dado para vocês, de que lá no sul eles tomam chimarrão e aqui no Mato Grosso eles tomam tereré. Como que a gente pode dizer, como que a gente pode afirmar que um é melhor do que o outro porque toma chimarrão ou porque toma tereré? Certo? Ou seja, a gente pode compreender que a cultura é algo natural de cada ser humano, de cada grupo de pessoas. E por esse motivo não existe uma cultura superior ou não existe uma cultura melhor que a outra. No ponto de vista da sociologia, devemos olhar para todas as culturas de forma iguais, né? De formas equivalentes, certo? Ao final aqui do nosso
do nosso texto aqui, eu deixei uma atividade para vocês. Quero que vocês façam essa atividade, coloquem no caderno, né? Coloquem a data da aula, o tema da aula, a cultura e a vida social, e colocam mais lá embaixo, né? Atividade 1, né? Como pode ser entendida a cultura para o senso comum. Coloquem tudo isso no caderno e respondam. E qualquer dúvida, basta me perguntar, certo? Galera, acredito que muito em breve a gente pode voltar para a sala de aula aí e eu vou corrigir todas essas atividades e essas atividades valerão nota, viu? Será uma parte da nota de vocês do bimestre. Então, muito importante e não deixem de fazer. Um abraço, até a próxima aula.